A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre os milagres do Senhor Jesus e falando um pouco mais sobre os classificadores. Mas antes de nós abrirmos a nossa câmera, eu vou pedir para os irmãos fazerem aqueles 3C. Curte, comenta, compartilha, coloque aqui de onde os irmãos estão nos assistindo. E se você está nos assistindo pela TV Manaim, entra no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, se inscreva, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe também este link para aqueles intérpretes que estão aprendendo a língua de sinais ou aqueles que já atuam na igreja. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para todos. Mas vamos abrir nossa câmera, vamos cumprimentar os irmãos que estão conosco. Alain, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Priscila. Amável, a paz do A Senhor. paz do Senhor, irmãos. E hoje nós vamos continuar então falando sobre os milagres, né? Episódio passado nós falamos sobre bodas de Caná e aí falamos que nós iríamos dar continuidade a falar um pouco mais sobre os classificadores e vamos usar mais um exemplo, um dos milagres do Senhor Jesus, já que foi tema da EBD, né, de EBDs passado e tem sido uma grande bênção para nós. E hoje nós vamos falar sobre Lázaro. E Lázaro nós temos muitos personagens, nós temos muitos lugares, né? Temos que saber localizar o espaço direitinho. Nós temos o narrador que está contando a história e também temos falas dos próprios personagens. Então, isso é primordial que os irmãos se atentam o momento em que é o narrador que está contando e o momento em que são os personagens que estão conversando e dialogando, né? Exatamente. E aí nós vamos já começar com o texto, não vamos prolongar muito, porque o texto ele é comprido. Sim. É o capítulo 11, do versículo 1 e vai até o 44. Então nós vamos fazer em duas partes, né? Amém. Pode ser? Amém. Então nós vamos começar do versículo 1 até o 16, e aí no próximo episódio a gente continua do 17 em seguinte. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Primeiro, sinais. Lázaro, tem sinal, Alain? Tem sinal sim. É o sinal de ressuscitar, mas com a letra L, né? Que aí ele levanta. Perfeito. E Betânia? Então, o sinal de Betânia é o B, ó, as duas mãos e faz em círculo, né? Isso. Sinal de Perfeito. Betânia. E aí nós temos então aqui a primeira cena. Uma aldeia, um nome de uma cidade e 3 personagens. Sim. E aí o que os irmãos podem nos falar um pouco só nesse primeiro versículo? Primeiro, localizar o espaço, né? Ao longo dos versículos vai ver que houve um translado de Jesus de um ponto para outro, né? Ele vai circulando ao longo dessa história. Então, primeiro que tudo, marcar. Que interessante que não mostra que Jesus ainda está nesse lugar, então ele vai chegar nesse lugar. Então a gente tem que marcar bem. Betânia. Se eu escolher, eu prefiro colocar Betânia aqui do meu lado mais extremo direito, marca aqui Betânia. Aí eu quero botar mais centralizado, porque aqui que vai acontecer a história, ok, mas aí tem que frisar, ó, aqui Betânia, aí aqui morava quem? Morava Marta, Maria e Lázaro. E aí pode colocar os 3, bode discurso depois, para poder ficar toda hora fazendo sinal, coloca que morava os 3 aqui, ó, né, que eles eram irmãos, eram da mesma família, entendeu? Perfeito. E aí, pode falar? E eu posso escolher assim, ó, Priscila, se eu coloco aqui, ó, Lázaro, igual o Alan falou, Marta e Maria. Aí, se Lázaro falar, ou se eu falar sobre Lázaro, eu aponto, né? Porque eu já marquei os personagens aqui. E é interessante que você está falando, Amar, porque logo em seguida fala bem assim, e Maria, que aí eu poderia apontar, né? Sim. Isso aí. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então nós temos aqui como se fosse um parênteses, né? Isso aí. João, quando ele está narrando, ele faz uma abreviação. Ó, essa Maria aqui é aquela que ungiu os pés do Senhor Jesus. Aí daria... Contextualizar, né? de Isso aí. Você contextualizar. lembra aquela história que eu já falei? Então, é essa aí. Exatamente. E aí eu usaria a bode discurso para apontar, né? Já Sim. falou de Marta, Maria, Lázaro, Maria. Essa daqui é a mesma, né? Pode Isso falar. aí. E aí, na questão, quando a gente falou de classificadores, essa parte de explicar, ó, ela no passado é que ungiu os pés de Jesus. Como é que faria isso? Porque a gente tem um espaço muito curto, imaginando que isso seria a leitura do texto. Então, tem que desenvolver muita habilidade de colocar os pontos certinhos e também, né,
no tempo certo, para que não fique algo flutuante, né? Então, essa daqui, ó, ficou terceiro, né? Ficou? Isso, Ficou sim. terceiro. Essa daqui, ó, no passado, Jesus, ela aqui, os pés, ó, ela pegou perfume, ó, e lavou. Ou lavou, né? Pingou, e depois, ó, os cabelos, ó, secou. É porque segurando tá, mexer com a mão fica mais complicado. Mas basicamente seria isso. Mas é para questão da ordem de como que está apresentando o texto, tem que ser feita uma adaptação para a língua de sinais, para a estrutura da Libras ficar clara. Entendeu? Perfeito. E aí, Uma possibilidade, desculpa, pode falar. é falar assim, lembra de Isso. história? Aí, automaticamente, eu já me posiciono com o ombro, a história, e faço mais para trás. Sim. A história que a mulher, aí eu uso exatamente o que o Alan falou. Olha, os pés, lavou, e aí eu já faço isso aqui com o ombro. E já uso esse espaço aqui que não é usual, né? Exatamente, porque dá sentido que é uma coisa que passou e está Sim. relembrando aquilo que foi Exatamente. dito. Isso. E Exatamente. trazer informação. Então, essa mesma é a irmã, que é Lázaro, esse que está doente, que é o que fecha o parênteses, né? Isso. E aí a gente termina essa informação. E aí o verso 3 já diz logo uma ação, porque as irmãs já pedem, ela assim, ó, e mandaram depois suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então aqui já é agora uma ação, entra a incorporação do personagem. Então as irmãs, pode colocar as duas irmãs, né? Então, ó, as duas, ó, mandou chamar. Avisa, seria isso? Isso. Avisa lá, aí agora é o espaço. Se eu tô com Sim. Betânia aqui, agora avisa lá aonde? Para lá, Aqui. para cá, e agora é o Isso. momento da gente se Exatamente. localizar, né? Exatamente. Exatamente. E aí, você já tem que escolher, né? Eu escolheria o lado direito, né? Porque o Senhor Jesus, avisa lá o Senhor Jesus, então eu escolheria o lado direito. Ó, avisa, chama. Jesus, ó, lembra? O amigo dele que ele ama, doente. Lá, né? Porque se eu tô aqui, do lado direito, então Betânia tá aqui. Então, ó, lá, né? E aí eu É contextualizo. interessante que a questão da escolha. Se eu colocasse, por exemplo, quando eu analisei esse texto, que a Mar fez enfatização de direção, e tá lá, e tá ruim lá. Eu ia fazer, nossa, tadinho, tá doente. Ela escolheu colocar como assim, nossa, tadinho, tá lá, eu ia colocar triste, tá, tá doente. Sim. Então, assim, isso traz o mesmo sentido, mas são escolhas diferentes, e aí a gente não precisa colocar palavra assim na palavra final. Mas a expressão facial, a incorporação, já traz todo esse sentido já da expressão. E é algo que nós sempre falamos aqui no programa, né? Aqui são dicas de possibilidades. Sim. Na hora também o Senhor ele vai dar as orientações daquilo que tem que ser dito também para o surdo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque aqui são como se fosse para abrir a nossa mente um pouco mais em Sim. questão de imaginar, de visualizar. Mas eu tenho certeza que quando você estiver sendo usado, principalmente nos cultos, o Senhor vai te mostrar aquilo certamente que tem que ser feito e só vai agregar disso. E conte para nós. Põe aqui no comentário como é que foi essa experiência de interpretar essa passagem. E aí, agora eu vou voltar do começo, só para a gente fazer isso aqui em sinalização, pode ser? Claro. Claro. E aí a gente mostra essa parte em sinalização, Uhum. e aí depois a gente começa o versículo 4 em diante. Você quer que eu leia e você vai acompanhando? Pode ser. Isso, Melhor, vai fazer a né? interpretação? Uhum. Vai ficar pausado? Isso. Vamos direto. Vamos direto, então vamos lá. Até qual versículo? Até o 3, né? Isso, até o Isso. 3. Até o 3. Perfeito. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ótimo. Ótimo. E aí, uma coisa que o Alan, ele leu aqui, que um certo Lázaro que estava enfermo, né? E aí,
você não fez de imediato enfermo, você só fez no final. E está tudo bem, foi uma omissão que você escolheu e após isso você fez. Ah, o Lázaro, aquele ali, ó, ele estava doente, porque Doente. senão você ia fazer doente de novo, né? Exatamente. A questão de primeiro mostrar os personagens e depois trazer quem está doente. Mais é importante, esse né? que tá doente. Até porque isso aqui é uma afirmação, é uma fala. Até porque no versículo 2 é a narrativa, ó, Lázaro estava doente. Aqui não, já está marcando ó, que o mensageiro avisou, ele está doente. Aí Isso. aqui com certeza tem que marcar, né? Mas pode, porque assim, poder perder informação se você colocar assim antes, aí ficar repetindo, você escolhe um ponto e usa aquele como referência. Isso, só lembrando, isso é uma possibilidade. Ah, Priscila, fiz enfermos várias vezes. Tem algum tudo problema? bem. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Tá É isso aí. tudo certo. Porque cada um também vai no seu ritmo. Alan leu rápido, só para deixar. Leu mesmo, tá? Tá? Não Deixa aliviou bem claro. a Priscila. E aí, eu tive que sinalizar um pouco mais rápido. Então, acaba que, de acordo com cada um, né, vai fazendo da melhor forma possível. Tudo bem? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu só me lembrei, antes de prosseguir, que vai entrar Jesus na história, sobre a questão das Marias, que é bom enfatizar para os irmãos, né? Que aí tem 3 Marias que aparecem, Sim, é entendeu? verdade. E aí enfatizar que tem separação, tem um sinal para cada Maria. Isso. Tem essa Maria aqui, que é a irmã de Lázaro, Uhum. Maria, mãe Mãe de de Jesus, né? Uhum. E a Maria, que é essa aqui, que Maria Madalena. Maria Madalena, Maria que é a Madalena. M rodando no nariz. Isso. Vai ter algumas variações de Maria Madalena que eu já vi, outros sinais em algumas regiões de Maria Madalena. Pega da metade para cá, assim. Eu já vi Maria Madalena assim também. Então, mas o que nós usamos sempre é Essa no nariz. esse do nariz, normalmente que Isso. nós usamos. Tô falando porque tem muitos irmãos também de fora, de outras denominações que nos assistem. tá tudo Sim. bem, né? E é isso mesmo, Né, tem se variações for outro sinal. linguísticas, Isso aí. é assim mesmo. E vamos ao verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ó, eu vou ler o versículo 5 que a gente junta, tá? Isso. Amém. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, 4 e 5. Nós temos aqui o primeiro ponto, né? Essa enfermidade não é para a morte. E aí depois ele morre, né? E aí tem essa questão de mostrar para o surdo, porque depois o Senhor Jesus vai falar bem assim, ele dorme, né? Ele Isso fala mesmo. com os discípulos, né? Ele está dormindo. E aí eu e a Alana nós estávamos conversando antes, a Amable chegou logo depois, sobre a questão desse dormir, da morte. E o pastor João até conversou conosco e explicou, né? Sobre que por muitas vezes ele coloca, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, o dormir, o descansar no Senhor, o que ele que morreu, né? Então eles usam essa fala. Mas fala, Lança, ia dizer algo. Não, é que antes de você colocar essa questão do que dorme, é que aparecer mais um personagem, Jesus, né? Só que aqui a gente colocou que Jesus, Betânia está aqui, então Jesus não estava em Betânia. Então você vai ter que achar um outro espaço para colocar Jesus, que aí o mensageiro chegou enquanto Jesus falou assim, aqui ó, Lázaro está doente, Lázaro... na verdade ele não falou que morreu ainda, né? Fala que está doente, depois chega no X de morte. Mas é só para poder separar que tem 4 personagens. Para não estar os personagens nos mesmos lugares, porque é um deslocamento, como falei no começo do programa. E conforme foi no primeiro, que nem aqui, ó, mandou avisar que é Jesus. Aí se Jesus está aqui, ele vira e fala, não, ele não é para morte. Não vai morrer. Não, né? Não vai ficar morto. Uma coisa interessante, nós estávamos olhando, até pedir ajuda aos meninos aqui da produção, e nós estudamos muito a palavra, e tem no original, que nós gostamos muito de olhar, e eu perguntei até, eu falei, olha para mim aí, qual é o sentido dessa palavra morte, quando o Senhor Jesus fala sobre Lázaro. Aí tá bem assim, quando a alma se desprende do corpo. Então, quando ele fala bem assim, não é para a morte, porque então essa alma, ela não vai, ele vai viver. Então, tudo que acontecer não é uma coisa eterna, não é que morreu e acabou, né? Mas é algo para a glória de Deus. Eu achei isso bem, bem interessante. E Jesus fala isso, né? Para que o Filho de Deus seja glorificado. E aí, mais para frente, quando for falar sobre isso,
que é o oposto de quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, né? Que aí você falou a questão da alma de se desprender. Esse vida não é bios, uma vida biológica, o corpo, porque o corpo permaneceu, mas fala que a alma, né, ela foi tirada. Exatamente. E aí vamos lá então agora. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte. Então aqui está Jesus. Isso. E aí eles falam: ó lá, ó, tá doente, seu amigo que você ama, tá doente, vai. Aí eles já viram aqui. Aí nessa incorporação é um outro personagem, aí eu já me Isso. torno Jesus aqui. Aí vira para quem tá falando, quem responde, né? Uhum. E aí vira, responde, eu falo: não, doença, eu posso colocar assim, ó, morte eterna? Não. Morrer agora, fim, poderia ser uma Você fez o não é, você possibilidade. fez, quando você estava explicando o não é muito O não bom é. também. Senão, Não é um sinal para quem não conhece, né? Tipo, não é. É uma coisa do Não português. será. Não será. Não vai acontecer. Exatamente. Então, tipo assim, não é para agora. Isso. Cadê? Deixa eu voltar no versículo 4. Mas essa doença, e lembrar que ele está enfatizando que ele está doente. Aí Jesus já fala bem assim, Que essa morte, essa morte. o Senhor, ele já fala, né? Aham. já profetiza que ele vai morrer, né? Isso. Mas é Não para é a para glória de morrer. Deus. Exatamente, mas é para a glória de Deus. Então, tudo que for ali que acontecer é para quê? Aí faz para Deus, né? Para glorificar a Deus Isso. e que ele saiba. Aí faz assim, eu colocaria filho de que eu sou o filho Isso. dele, né? Que é o que fala assim, para que o filho de Deus seja glorificado por ela. Então, que eles também vão glorificar o filho dele. Colocaria como eu sendo o Sim, filho. ou Algo Vai me mais. ver, vai me exaltar, né? ou Vai ser eu exaltado. mesmo, vocês, ó, vão me glorificar, vocês vão ver, né? Esse sinal Algo que é assim. muito bom também, que é da autoridade do Eu eu mesmo, ele é mesmo. muito. Eu Aham. mesmo, né? Fica bem visual, né? Sim. Maravilha. Ora, aí agora interessante. Aqui nós temos uma narração entre a pessoa que foi falar com Jesus, aí Jesus responde, aí agora já volta para quem está narrando a história. Isso. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aí? E aí, o narrador, ele fica no ponto neutro, né? Que ele fica centralizado. E aí, esse hora, eu faria, assim, sintetizando, Uhum, Jesus amava, perfeito. né? E já Jesus colocava amava os os três. três. Sim. Então já estaria para trazer logo, aí volta para Isso. uma boa de discurso, né? Sim, Isso. porque Já até então, no utilizado. começo, ele fala assim, que ele amava só Lázaro. Uhum. A quem tu amas. Agora ele fala assim, que os três, Jesus ama. Isso. Sim. Maravilha. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vou parar aqui porque depois tem uma outra explicação dentro do contexto. Isso. Vamos lá. Então, aqui. Então, houve esse diálogo aqui. Uhum. E aí, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E aí? Como é Aí, que seria? aí onde estava Jesus, que a gente colocou, a gente fala assim, que lugar que é esse aqui? Aí explica, Judéia. E aí tem o sinal de Judéia, fala assim, aqui, ó, lugar, Judéia. Vou Faz sinal. fazer, Isso. né? Aqui com as duas mãos. É. Esse é o sinal de Judeia. Aí fala, ó, Jesus aqui esperou ainda esperou 2 dias, né? Ou ficou 2 dias, né? Exatamente. Então, nas informações em diante, ele ficou aqui ainda 2 dias, Isso. aqui na Judéia. Esperou. Esperou aqui, ou estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa aqui durante 2 dias. E depois disso, disse aos seus discípulos. Então, se passou 2 dias, então depois, aí agora Isso. entrou os E é 2 discípulos. dias no futuro, né? No futuro. Só para lembrar que é 2 dias. Então, se eu quiser falar, eu falo 1 dia ou 2 dias. Ou eu já faço Direto. os 2. Coisa que nós Tá? até falamos bastante, né, no episódio passado, sobre o terceiro dia. Então, aí agora entrou os discípulos. Uhum. E agora nós temos mais personagens. Tá chegando. Estamos mais 12. E aí tá chegando mais personagens. E aí ele chega para os discípulos e fala: vamos outra vez para a Judéia. Aí Isso. eles olham, Jesus olha e fala: vamos.
voltar. Se é outra vez, eu tô voltando para algum lugar. É, Isso né? aí. já fui, Eu né? já fui em Já algum passou pela momento. Judéia. Sim. Aí fala bem assim, vamos outra vez, Judéia. Pode? Pode. Mas fala assim, vamos, volta lá. Dá, né? E lá tá aqui, porque Betânia fica dentro de Judéia. Então, se eu sou Jesus e falo bem assim, vamos voltar lá. Se eu aponto para onde estava Betânia, acho que fica bem entendido para onde Isso que ele aí. está querendo Sim. voltar. Algo mais a falar? Não, Não, não. isso mesmo. É isso mesmo. E aí, depois dito isso, os seus discípulos, depois disto, disse os seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E aí agora vem os discípulos, agora Isso. indagando, né? Uhum. Querem falar? E lembrando que, assim, apontando, né? Porque Judéia fica aqui, em Betânia. Uhum. E aí, os discípulos, eu colocaria os discípulos do lado esquerdo agora, né? E aí eu falo, Jesus, você lembra que lá eles tentaram apedrejar? Você vai voltar? E assim, um ar meio de indignação. Mas Jesus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Vou fazer o quê lá? Sim. Exatamente. E o interessante é que ela usou, mais uma vez, um classificador. Por quê? Você tem sinal de pedra. O que é apedrejar? Lançar pedra. Ela podia ter pegado pedra e jogado, né? Uma vez só. Mas como era uma coisa, Uma era ação, uma né? ação Ação de grande contínua. impacto, contínuo, Sim. obrigado. Então ela enfatizou que são várias vezes, né? Isso aconteceu. E aí Jesus ele teve que fugir justamente por conta disso, né? Isso. E aí eles lembram disso aí. E aí a questão também, mas por que eles apedrejaram? Mas eles estavam felizes? Não, estavam com raiva. Não. Eles queriam ferir Jesus, né? Sim. Expulsar Jesus ali e até matar Jesus, né? Isso. A E aí eles, expressão. mas você quer voltar para lá? Como? É. Perfeito. E aí Jesus vem e traz uma fala que foge um pouco do contexto Eu de amo. Lázaro, né? Porque aí Jesus Eu chega e amo. fala, né? Indaga eles. E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Tipo, eles falaram, você vai voltar para lá? Mas Jesus com maior paciência, Eu amo. mas o dia todo, não tem 12 horas? Aí lógico que nós não estamos trazendo aqui o sentido profético, porque tudo tem um sentido Isso. profético, tudo tem um Mas que o significado. intérprete, ele tem que esperar o pregador, né? O intérprete, ele não pode se adiantar, né? No Exatamente. sentido. Então, a gente vai interpretar a leitura. É claro que se o pregador explicar, é lógico que nós vamos interpretar. Mas não adiantar, né? Essa informação. Exatamente, a informação. Até porque o objetivo era causar. Jesus ele falava literalmente. Sim, Né? Assim impacto, como né? a questão que a gente vai falar mais para frente, o do sono, né? Mas ele falou, não, é isso aqui mesmo, Sim. entendeu? E aí, a própria fala que com o povo ele falava através de parábolas, mas depois ele chamava os apóstolos e explicava as parábolas. E nesse momento, assim, de uma forma muito aleatória, a gente até comentou os bastidores, eu falei, aí Jesus chega e joga uma comparação inusitada com aquele contexto, né? Perfeito. E aí, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo ele é Já curto, né? extrapolamos. Já extrapolamos. E aí ele fala bem assim, e Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, resumidamente, no literal aqui, o Jesus está falando assim, o dia todo, se a gente soma, não tem 12 horas, vamos supor, de 6 da manhã até 6 da noite, né? Ele tem 12 horas. Então, esse dia tem sol. As pessoas dá para andar. Isso no literal. Você consegue ver, você anda. Mas se você for andar à noite, que não tem sol, não tem nada, que é escuro, vai tropeçar. Resumidamente, É assim, isso. o Isso literal, aí. sem Até porque trazer não- profético. Até porque não tinha luz elétrica. Mas como você vai tropeçar no escuro à noite? Tem luz, mas tem que Não. pensar, a gente tem que levar em consideração que é o contexto da época. Não tinha energia elétrica. Tanto que o tecido que era usado era candeia, né? Perfeito. Como o próximo versículo vai falar sobre o nosso amigo dorme, vamos despertar do sono, vamos começar com esse no próximo episódio. Amém. Porque Amém. senão nós vamos prolongar muito aqui. Amém? Quero agradecer a Alan pela participação. Muito Obrigado, obrigada. Priscila, Amabile também, pela companhia. Amém, Amável, muito obrigada. Amém. A paz do Senhor, irmãos.
E a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Espero vocês no próximo episódio.